Mutzberg, obrigado por estar com a gente. Olá, Gessé, Oi, tudo boa bem? noite. Boa noite. Boa noite, Rachevski. Muito obrigado pelo convite. É um prazer te ter aqui. Eu tenho feito, enquanto o pessoal entra aí, né, começa às 8 horas, ainda nós estamos lá. Eu tenho feito lives com candidatos a vereador aqui em Porto Alegre. Vou fazer também com candidatos a vereador de outras cidades do Brasil, para mostrar como o movimento liberal tem se espalhado pelo país inteiro, né? E, e muitos dos convidados eu não conhecia absolutamente nada, e tem sido assim uma surpresa positiva as conversas que eu tenho feito, porque eu descubro assim gente muito interessada em entender o processo filosófico, vamos dizer assim, que fundamenta a defesa das ideias liberais, né? Que fundamenta a defesa do capitalismo e em todos os seus aspectos. E a ti eu conheço porque nós tivemos uma tarde agradável de conversa sobre isso lá no Instituto Ling, alguns meses atrás, né? Nós temos um amigo em comum, que é o Rodrigo, que te apoia, né? Tentando te oferecer todo o conhecimento teórico que ele possui a respeito desse tema, né? Como viver em sociedade defendendo os direitos individuais que todos nós temos e que são inalienáveis, né? E eu sei que tu andaste estudando isso, tem desenvolvido esse, esse relacionamento com as ideias que formam essa linha ideológica que eu estou mencionando. E a conversa aqui, nessa live, tem esse propósito, né? Porque eu sei, já adiantando um pouco a respeito da tua pessoa, que tu és um homem, e eu escrevi isso, és um homem prático, que toma iniciativa, que gosta de fazer trabalho comunitário e tal. Tu trabalhas para o Estado já há bastante tempo, né? Seja a nível federal como a nível municipal, né? Porque tu tem vínculo, né, com a Prefeitura de Viamão como vereador, né? Não sei se tu já te desligou disso. Eu renunciei há um mês, mais ou menos, um mês e Tá, meio, para poder me dedicar à campanha em Porto Alegre sem usar os recursos da cidade de Viamão. Embora a lei ok, permitisse eu permanecer, eu achei mais adequado renunciar. muito bem. Então, é, eu te agradeço o fato de tu teres aceito o convite, né, intermediado pelo Rodrigo. Aceito também com muito grado que tu participe aqui dessa conversa. E eu queria que tu te apresentasse para quem não te conhece, dando assim as principais características a teu respeito. Qual a tua origem, o que tu fazias, o que tu fazes, quais são as tuas ideias em termos mais amplos, né? Porque aqui não é, digamos assim, um programa eleitoral gratuito, né? Ele é gratuito, Uhum. tem a ver com as eleições, mas não é um programa que para fazer propaganda das pessoas, né? É um programa para discutir as ideias que cada um carrega e elogios e críticas são parte desse debate, né? Desse bate-papo. Então, quero te deixar à vontade para tu expressar e responder esses questionamentos que eu acabo de te fazer, por favor. Bom, muito obrigado, Rachevski, pela oportunidade. É realmente muito legal ter uma conversa contigo. Talvez tu não lembre, mas eu participei da End Range Conference e ali foi um divisor de águas para mim. Eu lembro que o senhor era um apresentador lá dos painéis, fez algumas falas, intermediou alguns debates. E aquilo para mim realmente foi um divisor de águas e depois eu posso explicar por que aquilo me tocou de maneira especial. Com relação à minha
trajetória e o meu histórico como político, tem que voltar um pouco atrás e falar um pouco sobre a minha infância. Eu vou tentar ser um pouco mais breve, mas vou colocar aqui essa apresentação para quem está nos assistindo. Eu sou nascido em Porto Alegre, mas criado no município de Viamão. Estudei em escola pública a minha vida toda. Entrei na Faculdade Federal do Rio Grande do Sul, fiz alguns semestres de física, mas eu me sentia vocacionado para a vida militar. Então, eu fiz um concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, onde eu me formei no ano de 2010. E, embora eu tivesse adentrado a Academia Militar das Agulhas Negras, eu resolvi abrir mão da carreira militar e voltar aqui para o Rio Grande do Sul, muito para participar mais ativamente dos cuidados da minha irmã e participar também mais ativamente dos cuidados da minha mãe, que já é uma senhora mais idosa. Entrei na faculdade novamente, mas não me sentia representado por aqueles cursos que ali tinham. Resolvi fazer concurso, acabei entrando no Serviço Público Federal, onde hoje eu sou policial judicial. Recentemente mudou a denominação, eu era agente federal de segurança, fazia a segurança dos magistrados, no meu caso, na Justiça do Trabalho, mas é um cargo que ele é de toda a Justiça Federal, então eu posso ser lotado tanto na Justiça do Trabalho, quanto na Justiça Federal, quanto no STF, que a função que eu desenvolvo, ela é igual em qualquer uma dessas instituições. Como eu sou um servidor público, dependendo da necessidade de serviço, eu posso ser conduzido para uma ou para outra. Trabalho desde 2012 na Justiça do Trabalho como agente de segurança e, recentemente, o Toffoli fez, como presidente do CNJ, a transformação desse cargo em policial judicial, para fazer as inspeções, fazer a segurança dos magistrados, ministros, desembargadores do Poder Judiciário aqui no nosso país. Em 2012, eu me tornei líder comunitário, no mesmo ano que eu me tornei servidor público federal. Até sei do trabalho que o senhor desenvolve com relação a ajudar a desenvolver uma melhor compreensão sobre o Estado e qual é que é o tamanho do Estado necessário para fazer as melhorias que são necessárias e também retirar o Estado da frente das pessoas, que muitas vezes acaba atravancando. E eu senti isso na pele quando acabei entrando no Serviço Público Federal, quando, jurando que eu faria diferença fazendo a segurança dos magistrados, ajudando na prestação desse serviço de justiça para o nosso país, eu percebi que eu era um funcionário que tinha pouco protagonismo dentro da estrutura como um todo. Sei que meu cargo era de segurança, mas pela remuneração que eu recebia, eu achava que as responsabilidades que me eram delegadas eram muito baixas. E, nesse sentido, eu acabei me tornando mais ativo na comunidade onde eu me criei, no município de Viamão, junto ao Jardim Universitário, e comecei a me envolver no trabalho comunitário. Nós tivemos uma discussão lá que tratava do problema do acesso dos moradores às paradas de ônibus junto à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por um problema que não vem ao caso, mas ali iniciou a minha trajetória comunitária. E depois que passou a discussão sobre se nós poderíamos ou não usar as paradas de ônibus ali do terminal de ônibus, a gente acabou fundando uma associação. Nessa associação eu não tinha muito tato na questão de desenvolvimento de eventos, que isso ficava mais a cargo daquelas senhoras que vinham da antiga associação de moradores que tinham um estatuto mais voltado para o clube de mães, então elas ficavam mais na parte social do relacionamento, e eu fazia a parte mais prática, onde nós começamos a fazer reformas e obras comunitárias, que é a minha vocação como líder comunitário. Eu costumo até dizer que, se não fosse as redes sociais, talvez eu não tivesse conseguido visibilidade suficiente para me tornar um dia um vereador, porque eu sou mais aquela pessoa que trabalha e faz, e não aquela pessoa que faz o relacionamento social. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de construir, eu gosto de ver o resultado do meu trabalho, e isso na associação acabou servindo como uma forma de eu ter uma válvula de escape, porque eu recebia um bom salário no Estado, fazia a minha jornada de trabalho de acordo com o que era esperado de mim, só que aquilo não esgotava as minhas energias. Eu me sentia, às vezes, inclusive, inútil ou não tão útil à sociedade. E essa válvula de escape, que era a Associação de Moradores, que permitia que eu fizesse obras comunitárias, fizesse
demandas para as pessoas que me demandavam junto ao bairro, me fazia me sentir uma pessoa mais importante e mais útil para aquela coletividade que eu via que precisava. Então, foi ali que eu me moldei como líder comunitário. Ao longo de 4 anos, nós fizemos algumas obras comunitárias, fazia rifa, fazia sorteio de batedeira, de liquidificador. Quer dizer, as obras comunitárias que tu te envolvias, elas eram integralmente financiadas através de iniciativas voluntárias das pessoas que aderiam a isso espontaneamente? Sim. Ou era com dinheiro público? Não, com dinheiro do nunca governo? teve dinheiro público. E, na verdade, eu nunca fui muito bem relacionado com políticos. Até fui vereador durante 3 anos e meio no município de Viamão, mas nesse período em que eu era líder comunitário, eu nunca me senti à vontade de buscar um vereador ou buscar um prefeito para tentar conseguir alguma facilidade do poder público. Eu achava que eu não ia ser atendido e até nunca me dignei a ir atrás para ver se conseguiria ser atendido. Nós conseguimos a doação dos moradores mais abastados que achavam que se sentiriam bem dando uma contribuição financeira. Boa parte do salário, dos recursos utilizados nessas obras comunitárias eram doadas por mim, não estava dando nada que me faltasse, porque eu recebia um salário do poder público como segurança que era mais do que era necessário para eu me manter em boas condições. E ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo esses trabalhos comunitários. Nós construímos escadarias, construímos muro de contenção, construímos 2 reformas na própria sede. Aproveitando esse exemplo, a gente pode depreender o seguinte, que de certa maneira tu estava expondo às pessoas daquela comunidade que é possível realizar-se infraestrutura, né, criar valor sem a presença do Estado. Na realidade, a gente sabe até que quando o Estado... E se o Estado não tivesse presente, isso seria muito mais fácil, né? Porque as próprias pessoas que aportam os recursos acabam administrando, gerenciando, controlando e tal, e o resultado, no final das contas, acaba sendo muito superior do que aquele que tem a intermediação do governo, né? Onde há corrupção, onde há privilégios. Vem de um também, né? Isso eu acho que é importante para um amadurecimento das pessoas, porque a gente está muito acostumado com a questão do paternalismo do Estado, né? A gente quer que alguém resolva o nosso problema. E muitas pessoas reclamam, eu não vou trabalhar de graça para fazer uma rua, ou não vou trabalhar de graça para fazer uma escada, porque isso é obrigação da prefeitura. Isso é muito comum quando eu vou propor, por exemplo, um concretadeiro. As pessoas isso leva a pergunta... Desculpa eu estar te interrompendo, mas é um bate-papo, né? Isso leva à pergunta, quer dizer, tu não tem medo de te tornar um paternalista entrando na política, tu já tem experiência lá em Viamão, e agora em Porto Alegre, quer dizer, começar a tomar iniciativas utilizando-se do Estado para dar às pessoas aquilo que elas poderiam fazer por si só, né? E mesmo que não pudessem, para dar às pessoas, tirando através da coerção dos outros, o que torna esse tipo de paternalismo uma imoralidade. A pergunta é uma pergunta assim para... Eu nunca pensei nessa hipótese. Ponderado sobre isso. Nunca foi ponderado sobre isso. Deixa eu pensar o que eu penso sobre isso. O risco de eu me tornar um paternalista ao ocupar uma vaga no Estado, onde eu vou ter a possibilidade de indicar obras utilizando o dinheiro dos outros que foi obtido a partir da coerção. Porque existe o que a gente chama assim de populismo demagógico, né? Que é as pessoas concorrerem a cargos públicos com o discurso, pode ser até um discurso honesto, né? Um discurso de dar às pessoas aquilo que elas precisam. A gente sabe que as demandas das pessoas são infinitas, mas que os recursos para atender são finitos. E no caso do governo, o governo não cria absolutamente nada. Tudo que ele pode dar para alguém, necessariamente, ele
terá que ter tirado de outros anteriormente, né? O que faz com que essa atividade governamental intermediária, de tirar de uns e dar para outros, se torne imoral, e não apenas se torne imoral, mas torne a atividade estatal o oposto daquilo que deveria ser. Né? Tu, como homem de segurança, sabe que o papel fundamental do governo é proteger os direitos individuais das pessoas. Quais são? Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade e direito a buscar a felicidade. Né? O governo não deve garantir a felicidade de ninguém, ele tem que permitir que as pessoas busquem a felicidade. Então, quando o governo resolve ele dar felicidade para os outros, ele necessariamente vai ter que usar a coerção que deveria servir apenas para proteger as pessoas, para violar esses direitos. Né? Então, a minha preocupação, e a nossa conversa aqui é aberta, é tranquila, eu sei que tu é uma pessoa que está evoluindo muito nesse sentido, a minha preocupação é que as pessoas que vão participar do governo, né, não queiram ser os responsáveis por tirar de uns para dar a outros, né? Criando então um processo socialista ou comunista, em muitos casos, quando for mais radical, mais extremista, no funcionamento do Estado. Né? Então eu penso isso porque o teu histórico de líder comunitário, de querer fazer o bem, é claro, é notório, eu sei disso, né? E muitas vezes isso pode ser pervertido a partir do momento em que uma pessoa com este caráter entra no governo e se acha no direito de tirar dos outros para dar para aqueles que ele quer ajudar. Então é um alerta, assim, um sinal amarelo que eu acendo. Claro, eu óbvio. Acho que cabe uma ponderação também, porque, bom, eu estava contando no meu histórico de líder comunitário e como isso me influenciou a minha personalidade, inclusive de como eu lido com as pessoas, o meu trato com as pessoas, ela é baseado não numa liderança de imposição, como se fosse alguém que, estou te pagando, tu precisa fazer isso para mim, senão tu não vai continuar recebendo. Porque todas as pessoas que trabalhavam comigo na associação, ou mesmo como voluntários, estavam ali por acreditar em algo em que a união poderia gerar o benefício mútuo, que todos saíram beneficiados. As pessoas trabalharam não para me ajudar, elas trabalharam para ajudar a elas próprias. Claro, era a cooperação. Frente da casa delas que precisava. Era a frente da casa delas que estava sendo beneficiada. E esse é um aspecto que eu levo em consideração. Tipo, eu nunca vou lá trabalhar para as pessoas. Se eu chego numa obra comunitária, as pessoas não estão prontas para me ajudar, eu vou embora, falo para o líder, é o seguinte, semana que vem vai ter mais uma vez eu vou vir aqui no mesmo horário, se vocês não estiverem, eu vou procurar outro lugar. Porque eu também me sinto usado se as pessoas que vão ser alvos do benefício não me ajudarem a concretizar um benefício para elas. Claro. Porque se fosse para que eu fizesse por elas, ou por alguém, se alguém fizesse por elas, quem teria que fazer era a prefeitura. E não é porque eu estou ali gastando meu tempo, meu dinheiro e minha energia para fazer uma coisa que não vai beneficiar a mim, vai beneficiar elas. Então, o que eu espero é que elas venham comigo. Mas com relação à sua pergunta sobre a possibilidade disso se subverter para um populismo, no sentido de que a partir de quando, eventualmente, alguém com as minhas características chegasse ao poder, passasse a fazer aquilo que se espera que se faça em nome de um crescimento de popularidade pessoal, eu posso responder para o senhor que eu já fui vereador em Viamão e mesmo sendo, na época, vereador do partido do prefeito, onde eu poderia fazer isso não aconteceu. Eu nunca me vendi para o prefeito ou cedi à pressão do prefeito em troca de uma promessa de uma construção que poderia beneficiar os meus eleitores e a mim. Então, mais do que eu responder para o senhor como eu me posicionaria no futuro sobre isso, eu posso falar que no passado eu não fiz, mesmo tendo a oportunidade, e inclusive tive um racha que me levou à expulsão do PSDB no momento.
Tu nunca caíste na tentação de te tornar um populista demagogo só porque tinha o poder de coerção do governo, é isso? E o PSDB era governo no município de Viamão, eu era vereador do PSDB, tive a oportunidade, mas isso não é da minha índole, eu não saberia nem ter uma conversa dessas com o prefeito. Então, quem conhece minha trajetória em Viamão sabe que sofri discriminação pessoal, grave discriminação política também, inclusive tive um processo onde fui feliz ao conseguir um parecer do Ministério Público que dizia que eu tinha razão, que eu estava sofrendo grave discriminação política no município de Viamão, o que acabou culminando com a minha expulsão do PSDB. E se eu fosse das conversas, se eu fosse alguém que se locupletaria, já teria aproveitado as oportunidades do passado e teria feito isso, mas não vou te dizer que no futuro eu sou uma pessoa que não vai sofrer nenhum tipo de pressão futura, mas o que eu posso te responder é que todas as pressões que eu recebi no passado, eu consegui desviar e não cair nessa tentação que o senhor mencionou aí. Então, acho que é um bom indício sobre como é que eu me comportarei no futuro, tendo em vista o que eu já fiz no passado. Claro. Não, eu quero deixar claro para ti, para quem está nos escutando, o seguinte, que a conversa que a gente está tendo, ela é retórica, né? Tudo que a gente está falando trata-se de considerações hipotéticas e uma crítica sobre posturas que o político, todo político, qualquer político, pode acabar sofrendo, né? Uma tentação, ou uma intimidação, ou uma persuasão, enfim. Tem aquela máxima do Lord Acton que diz que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente, né? Isso para mim significa o seguinte, não é corrupção monetária, é a gente ter valores, ter princípios, valores ideais, que quando a gente entra na política, e eu estou falando hipoteticamente também, porque eu nunca entrei na política, né? Esses valores, esses princípios ideais, eles podem ser corrompidos em nome de alguma outra coisa que não aquilo que nos levou, em primeiro lugar, a atuar na política, né? Então, isso tem sido parte das discussões aqui que eu tenho feito nas lives, né? E uma das coisas que a gente sempre traz nessa discussão, por exemplo, são as ideias explicitadas, materializadas, por exemplo, num livro que a gente já conversou sobre, que é A Revolta de Atlas, da Ayn Rand, né? Onde ela mostra claramente como a sociedade se corrompe, como o governo se perverte, né? Como ele atua de forma nefasta, tornando-se um fim em si mesmo e não um meio para permitir que as pessoas que são sim um fim em si mesmo possam ser livres para prosperar. Então, o trabalho seja de um vereador no município ou do presidente da República, na minha ótica, sempre e eu digo isso com todo o radicalismo possível, sempre e deveria ser o de proteger os direitos individuais das pessoas. Então, quando a gente entra no populismo demagógico ou entra na tentação de socializar as coisas, como é no Brasil, né? Quer dizer, essa é outra questão que a gente pode discutir também. Sempre quando a gente entra na política, é tentado a fazer isso, né? E o Brasil é uma economia mista, ou seja, o SUS é socializado, a educação é socializada, a previdência é socializada, o governo viola os direitos individuais de uma maneira quase que absoluta, né? Nós temos agora o exemplo desses que querem vacinar à força, né? O que é um atentado contra o direito de propriedade e de liberdade das pessoas. Então, eu trago para o debate esse tipo de coisa porque quando a gente vê programa eleitoral gratuito ou os vídeos dos políticos, via de regra,
esse debate fica meio de fora, né? Porque a gente trata mais das coisas corriqueiras da política, mas os fundamentos, a questão ideológica acaba ficando colocada num segundo plano, mas para mim, pelo menos nas conversas que eu tenho tentado manter com os candidatos, este ponto é crucial, é fundamental, né? E tu falaste então que na IranCon, na conferência Iran, que o Instituto Liberdade teve a oportunidade de promover, aquilo foi um marco para ti, né? Como se tivesse sido uma página sendo virada. Me Foi. explica isso um pouco. Foi interessante e eu não sei se é fácil explicar, porque talvez quem não tenha lido a N não tenha a base para entender o que vai ser dito. Um dos principais pontos lá, e me chamou a atenção o nome dos painéis, não lembro exatamente agora, mas é a virtude do egoísmo, o mal do Sim. altruísmo, e a gente não entende, porque nós somos ensinados ao longo da nossa vida toda que compartilhar aquilo que nem mesmo nós temos é um valor em si. E, por outro lado, querer para si aquilo que se a pessoa própria produziu seria um crime aos olhos das pessoas que acham que quem produziu não tem direito a usufruir dos benefícios daquilo que ele construiu e desenvolveu. E eu via isso muito, e daí tem que fazer uma metáfora para entender. Mas eu via isso muito com relação às críticas que eu recebia, inclusive fazendo alusão ao populismo que o senhor mencionou. Eu recebia críticas de alguns outros políticos e de outras pessoas que me criticavam porque eu trabalhava junto com as pessoas, fazia obras comunitárias, e aquilo era dito que eu fazia isso apenas com o interesse de me eleger, ou que eu fazia aquilo apenas por um interesse egoísta de de conseguir potencial eleitoral ou capital político para o futuro. E aquela palestra foi muito importante para mim, quando falou da questão do Bill Gates, de quanto bem o Bill Gates fez ao conseguir ter produzido um software que revolucionou a comunicação, gerando melhoria na aviação, trazendo mais segurança para as pessoas que fazem operação, fazendo com que o custo das operações de comunicação reduzissem. E tudo que ele fez, tudo bem que ele fez, parecia que não valia, porque como ele teve lucro em função disso, como ele obteve lucro em função disso, ele acabou sendo visto como alguém egoísta, que não fez o bem para os outros porque ele obteve o lucro em função daquilo. E, no entanto, foi somente o lucro e a percepção de que ele poderia fazer mais no futuro, ao conseguir acumular e acumular aquela riqueza, o que permitiu que ele conseguisse fazer mais e mais, desenvolver mais produtos de qualidade, que permitiu com que ele conseguisse ajudar pessoas que preferiam gastar $100 com o produto dele, porque com os $100 que eles gastassem com o produto dele, isso ajudaria a ganhar muito mais dinheiro. Então foi uma cadeia de acontecimentos, de soma positiva, que levou um benefício coletivo para toda a humanidade, no caso do Bill Gates. No entanto, o Bill Gates não é visto como alguém que tenha causado de fato o bem para a sociedade, sendo que na verdade ele foi um dos que mais conseguiu causar bem para a sociedade. Sendo que todas as pessoas que compraram dele, compraram de maneira espontânea, numa lógica de mercado, e ninguém foi obrigado a comprar o produto vendido pelo Bill Gates, mas mesmo assim as pessoas bilhões de pessoas preferiam comprar com ele, de maneira livre e espontânea, pagando os $100. E quando eu faço um paralelo, e por isso que isso explodiu na minha cabeça naquele dia, eu fiquei assim me questionando e tentando entender por que alguém que, bem ou mal, mesmo que a minha intenção não fosse necessariamente conseguir auferir capital político nisso, por que em cima dos meus trabalhos comunitários, por que alguém que não faz trabalho comunitário, que não se preocupou em nenhum momento ajudar aquelas pessoas a resolver o problema na frente das suas casas,
estava indignada que eu usava o meu tempo, a minha energia, o meu dinheiro para conseguir melhorar a vida das pessoas, junto com elas, todas maiores de idade, que se disponibilizaram a dar o seu trabalho voluntário para elas, junto comigo, agregar valor à frente da casa delas. Por que que nós, que resolvemos o problema, junto com as pessoas, e digo nós no plural da modéstia, por que que eu, que fui na frente da casa das pessoas, acordei elas no sábado, entreguei junto com elas uma melhoria para a comunidade delas, tenho que me sentir constrangido por ter obtido um prestígio por ter trabalhado junto com elas. Não fui eu constrangido e culpado, né? A fazer isso. Por que que eu tenho que ser punido? Porque um dia eu resolvi tirar a bunda da cadeira e fazer isso. Então, com relação ao populismo, existiram algumas pessoas que me chamaram de populista por estar fazendo ações comunitárias como essa, e daí eu me perguntava, tá, mas eu estou errado em tirar o meu sábado de trabalho e eu, de maneira voluntária, junto com outras pessoas adultas e capazes, fazer coisas que nós contratualizamos, mesmo que verbalmente, e realizamos. Por que que eu estou sendo punido? Porque eu resolvi fazer alguma coisa. Aquilo lá fez uma explosão na minha cabeça e eu comecei a entender. Eu estou sofrendo, numa escala infinitamente melhor, do mesmo mal que sofre o Bill Gates. Porque ele está sendo punido porque um dia ele teve iniciativa, na verdade não punido, ele está sendo julgado porque um dia ele teve iniciativa de fazer o que os outros não estavam dispostos a fazer. E eu era julgado como populista, como demagogo, porque um dia eu resolvi fazer uma coisa que ninguém mais quis fazer. E, no entanto, como eu fiz, porque eu fiz e consegui uma boa impressão coletiva daquelas pessoas que me ajudaram e das pessoas que acompanharam o que eu fiz, por que que eu estou sendo punido por essa impressão coletiva positiva sobre o meu nome? Eu não conseguia entender isso. E quando eu vi a palestra na Ayn Rand Conference, eu percebi que ninguém tinha o direito de me julgar por isso. Porque foi somente eu e aquelas pessoas que participamos da ação. E ninguém que não participou tem o direito de me criticar, porque o contrato foi entre eu e as pessoas. A colaboração foi entre eu e as pessoas. E aquelas pessoas que me criticaram, estavam me criticando não porque eu fiz, mas porque elas não tiveram a capacidade de fazer, e estavam me julgando porque elas queriam que eu continuasse no mesmo grupo, no mesmo patamar que elas. Então por isso que isso fez uma diferença incrível na minha vida. Eu comecei a me sentir menos culpado pela ação positiva que eu fazia e comecei a me sentir mais proprietário do capital político que isso me oferia. Tentando traduzir isso em outras palavras, tá? Já que tu falaste na Ayn Rand, e na conferência, a conferência deixou bem clara a distinção entre a moralidade do egoísmo e a imoralidade do altruísmo, né? Quer dizer, é absolutamente imoral as pessoas fazerem as coisas para o seu próprio benefício, né? Nós, como indivíduos, como seres humanos, nós só alcançaremos aquilo que a gente quer de duas maneiras. Ou a gente cria, produz os valores que a gente deseja ter e manter e dispor, tá? Ou então a gente vai ter que usar de coerção para isso, né? Tirando daqueles que produzem para o nosso usufruto, que é uma imoralidade. É impor aos outros o sacrifício para que a gente tenha um ganho, né, um lucro específico a respeito e decorrente dessa ação, o que é, nesse caso, imoral. Também é imoral quando a gente se sacrifica pelos outros, no sentido de que a gente vai entregar um valor maior nosso para obter um valor menor, né? Isso também é imoral, tá? Porque, segundo o padrão de moralidade que o objetivismo, que é a filosofia de Ayn Rand, defende, o maior padrão de valor moral que há é a nossa própria vida, e o seu propósito é a própria felicidade, né? Isso não significa dizer que na ação em busca do ganho, do lucro, nós possamos
violar os direitos dos outros, né? Sacrificar os outros para que isso seja possível, mentindo, roubando, matando, etc. Tá? Então, a ação egoísta nesse caso é criar o valor, manter o valor e dispor do valor de acordo com o nosso desejo e para a satisfação das nossas necessidades. Tá? Outra coisa que eu acho importante que tu falaste, está embutida nessa tua fala, é a questão dos valores e das formas como esses valores se manifestam, né? Porque existe o valor material, né? A gente cria algo e recebe o pagamento em espécie por aquilo, mas também existe o valor intelectual e existe o valor espiritual, né? Quer dizer, a gente age para ganhar conhecimento, a gente age para ganhar fama, a gente age para ganhar satisfação pessoal simplesmente por ter ajudado alguém, como é o caso que tu está mencionando, e também pode agir para ter ganhos outros, intangíveis, que podem acontecer ou não, como esse de ter o reconhecimento da sociedade como alguém que consegue ajudá-la a resolver os seus problemas, seja através do comércio, da indústria, etc., ou também da política, né? No teu caso não era em função da política, mas sim de uma iniciativa privada particular que tu te dedicava com o propósito de ajudar as pessoas e também com isso ter um ganho pessoal, que seria esse reconhecimento, que poderia no futuro te trazer retornos nesse aspecto, né? Então, o importante, eu acho, é por isso que o populismo e a demagogia fazem parte dessa conversa, o importante é a gente saber o seguinte, que esse lucro, esse capital político que tu ganhaste merecidamente, ele tem que seguir esta lógica. Não pode ser desvirtuado para numa lógica altruísta, de que, bom, agora que eu tenho o poder de coerção na mão, então eu vou usá-lo para tirar de uns, né, que não querem cooperar voluntariamente, para dar a outros que entendem que têm necessidades infinitas. Tá? Então, esse é o corte, né, de como fazer um trabalho voluntário, egoísta, moral, não se transformar num trabalho que usa da coerção, que é altruísta porque sacrifica os outros, né? E que, portanto, se torna imoral. Eu acho que... Tua frase. Eu gosto dessa frase sobre egoísmo, tá? Eu gosto dessa frase sobre o egoísmo. E eu acho que ela resume bem, e é o que eu falei lá no início, que é difícil as pessoas entenderem. E as pessoas não entendem quando elas não foram introduzidas, nem que seja em 2 dias de palestra, como a que vocês promoveram lá. As pessoas são taxadas, na verdade, elas são constantemente policiadas em não demonstrar que elas, às vezes, têm o benefício do próprio trabalho, né? E isso ele é disruptivo no sentido de que ele mostra que existe um pensamento, uma filosofia por trás que diz que o que tu produz e que tu produz pelos próprios meios, sem a utilização da coerção, ele não tem nada de errado tu possuir ou desenvolver. E sobre a questão do egoísmo aí, eu sempre tive uma leitura que é como se fosse um adolescente que tinha uma inquietação, que não sabia o que estava acontecendo, e um dia encontra alguém falando todas as coisas que ele entendia, só que não compreendia, não saberia explicar. E com relação à questão do egoísmo, eu talvez seja julgado por falar o que eu vou falar, mas estou conversando com um amigo aqui de maneira franca e espontânea. Quando eu paro para pensar as coisas que me fazem sentir bem, eu penso que uma das maiores motivações humanas é o senso de se sentir importante.
As pessoas buscam uma aprovação da coletividade e buscam também uma satisfação pessoal ao sentir-se importante ou relevante perante ou as pessoas ou consigo mesmo. E eu sentia dentro da minha comunidade que eu me sentia, na verdade, abandonado quando eu via um esgoto correndo a céu aberto, eu ia levar uma namorada para minha casa, eu passava por um esgoto ali, fedendo e tal, eu me sentia mal com aquilo, me sentia mal, muito mal, assim. E quem mora em Viamão entende isso melhor do que quem mora em Porto Alegre. As pessoas convivem diariamente em Porto Alegre, que é uma capital, uma metrópole, e tem asfalto em tudo que é lugar, tem prédio, tem comércio, tem acessibilidade, tem tudo. E 20 quilômetros para o lado mora em Viamão, com esgoto correndo ao céu aberto, com uma rua que não consegue passar de carro. E embora a gente more nessas condições, e é triste, mas é a realidade, a gente se sentia, e eu me sentia, ainda mais como adolescente, muito envergonhado por levar as pessoas na minha casa. Eu me sentia, desculpa, mas eu me sentia. E ao me sentir envergonhado, eu queria mudar aquela realidade. Mas era por um desejo egoísta meu, porque eu não queria que as pessoas pensassem que eu não tinha condições. E eu pensava em mim naquele momento. Quando eu sentia vergonha, eu sentia vergonha por mim e pela minha família e por pensar que as pessoas que estavam indo me visitar estavam me julgando por aquilo. Pô, o cara mora numa vila, mora num lugar sem infraestrutura, com esgoto rolando na rua. E quando eu comecei a me envolver de maneira comunitária, fazendo obras comunitárias, eu sentia prazer em perceber que a minha atuação estava fazendo diferença na minha vida e na vida das pessoas que me cercavam. Então, eu buscava esse sentimento, e as pessoas não entendem isso, mas eu buscava esse sentimento porque ele era bom para mim, porque eu me sentia bem por estar mudando a minha realidade. E, por efeito colateral, ajudava a mudar a realidade das pessoas que moravam ao meu redor. Então, quando a gente fala em egoísmo, a gente, num discurso mais populista, a gente fala, não, porque eu fazia isso pelo bem das pessoas, eu fazia isso pelo bem da comunidade, eu fazia isso porque eu quero o bem de todo mundo. Sim, eu fazia isso porque eu queria o bem, mas eu queria o meu bem. Eu queria melhorar a minha realidade. E ninguém fazia isso por mim. E eu percebi que quando eu fazia essas coisas que melhoravam a comunidade, melhoravam a rua, melhoravam o beco, eu me sentia bem. Então, por mais que eu ajudasse os outros, eu fazia isso para ajudar a mim. Então, quando o senhor fala que, qual é que é o risco de se tornar um populismo, de fazer com que outras, que tu use da coerção estatal para conseguir fazer cada vez mais, eu não acho que seja razoável esse pensamento, porque eu sinto prazer quando eu faço por mim e eu sinto que a atuação foi feita por mim, aquela construção só foi possível mediante a minha intermediação. Então, eu entendo que isso seja um sentimento egoísta, embora isso seja horrível de dizer, porque as pessoas que não entendem essa filosofia acham que ele só está fazendo o que ele está pensando nele. Mas é que o pensar em mim, dentro da filosofia randiana, é pensar na coletividade. Porque ao fazer o bem para mim, ao fazer o bem para minha mãe, eu estou melhorando a média de bem-estar social, começando dentro da minha casa. E é isso que todo mundo tem que ter a capacidade de fazer. Nós temos que buscar a melhoria nossa, porque isso vai ter reflexos em todo mundo e isso vai tornar uma sociedade um pouco melhor. Sem dúvida alguma, o que é importante entender na filosofia da Ayn Rand, o objetivismo, é o seguinte, que para que a gente possa alcançar a felicidade, o que é a felicidade? É aquele estado de alegria constante que a gente vivencia, no qual a gente não estabelece nenhum tipo de contradição com nenhuma das premissas que nos fizeram chegar lá. Ou seja, eu não sou feliz porque eu fiz o mal para alguém, né? Eu não sou feliz porque eu me sacrifiquei. Isso seria uma contradição. Eu sou feliz porque eu fui produtivo, porque eu fui honesto, eu entendi o problema, eu não me enganei no trato desse problema, porque eu fui
racional, eu usei da minha racionalidade para compreender a realidade, para compreender a solução daquele problema. Então, eu pensei em agir de forma independente com a minha própria cabeça, né, para gerar o valor necessário para que eu pudesse olhar para mim e, com um sentimento de justiça, dizer assim: eu fiz isso, então eu mereço isso. E o que tu falaste de se sentir bem consigo mesmo, né, nada mais é do que tu ser orgulhoso de ter conseguido agir moralmente para criar os valores necessários para ti. E o fato de esses valores beneficiarem os outros é apenas acessório, não é esse o propósito. O propósito é a própria felicidade. O benefício alheio é o meio através do qual tu vai alcançar aquilo que tu desejas. No teu caso do trabalho comunitário, por exemplo, sozinho, por exemplo, tu não conseguiria fazer a melhoria do teu bairro, né? Agora, mobilizando a população, instigando ela a cooperar voluntariamente, te ajudando a melhorar a vida de todos, isso sim é criação de valor. Quando a gente falava do Bill Gates... Uhum. Sim. Deixa eu só falar do Bill Gates para encerrar o que eu quero dizer. O Bill Gates, por exemplo, ele passou a ser elogiado, idolatrado pelos altruístas, né? A partir do momento que ele começou a dar a sua fortuna gratuitamente, quando ele começou a doar a sua fortuna, seja através de vacinas, ou bolsas de estudo, ou enfim. Quer dizer, ele era um crápula quando ele construiu tudo aquilo que ele está dando agora. E ele só passou a ser um anjo depois que ele começou a abrir mão daquilo que ele construiu. O que é um verdadeiro absurdo, né? Quer dizer, enquanto ele foi egoísta, ele era uma pessoa desprezível. Tudo que ele criou com base nesse desejo egoísta dele de enriquecer, foi considerado uma coisa maléfica e só passou a ser uma coisa benéfica a partir do momento em que ele resolveu dar o que ele construiu para os outros. E mesmo assim é o seguinte, tem gente que acha que ele está fazendo pouco, porque o fato de ele se sentir feliz ao dar aquilo que ele construiu, ainda é um problema para ele, né? Porque na realidade ele deveria dar e sofrer com isso, né? Porque só dar não é suficiente, o que é a base do pensamento niilista, né? Daquelas pessoas que acham que destruir, que não fazer nada, que roubar, que tirar dos outros é o padrão de moral que as pessoas deveriam perseguir. Então, eu acho que o orgulho que tu sente, ele tem origem moral e ele deve ser perseguido e, mais do que perseguido, preservado. Tá? Mas eu te interrompi. Não, é interessante como o discurso ele acaba não se sustentando na realidade, né? Porque quando Qual discurso? Um estatista, né? Quando o estatista vem prometendo fazer, né? Quando o estatista vem prometendo fazer, ele precisa mover toda uma máquina para conseguir resolver um problema pontual, causando um sofrimento num grupo muito maior de pessoas, né? E, no entanto, quando tu pega e mobiliza as pessoas, tem aquela questão do pertencimento, aquela questão da pessoa preservar, porque como ela construiu, ela também acaba servindo como um agente fiscalizador da preservação do espaço que ela ajudou a construir. Uhum. Mas o que eu queria chegar a colocar era que nesta construção, todos saíram ganhando alguma coisa. E aquela construção, aquela lógica do se para alguém ganhar, alguém tem que perder, eu fico me perguntando o que alguém perdeu nessa história do trabalho voluntário, onde todos entregaram
um pouco da sua energia, um pouco do seu tempo, um pouco do seu dinheiro, e todos saíram ou com mais reconhecimento social, ou com uma rua calçada na frente da sua casa, ou com um buraco a menos que vai causar um problema na suspensão do seu veículo. Então, fica evidente aqui que quando a gente consegue, de maneira racional, fazer a condução do trabalho das pessoas, a gente consegue gerar valor e nós acabamos tendo mais do que tínhamos antes, e aquele que foi lá e esperava toda uma mobilização por parte do poder público para resolver o problema, acabou encontrando dificuldade e não resolveu o problema. Então, o Concreta Beco, ele acaba sendo, que é o projeto social que a gente está se referindo agora, ele acaba se reproduzindo no território, e eu conheço pelo menos mais 3 pessoas que fazem o Concreta Beco no município de Viamão. Então, ele é uma ferramenta de urbanização de regiões precárias, porque ele não se presta a ser uma rua como uma rua urbanizada, porque, enfim, daí nós teríamos que ter uma escala muito maior, como é, por exemplo, uma concessionária de pedágio, que a gente não tem. Mas como a gente faz uma escala reduzida, mesmo pessoas com baixa qualidade técnica, baixa qualificação técnica e com bastante energia, conseguem se organizar de maneira local e fazer. Então, se elas, por exemplo, em locais que eu mesmo não atuei, conseguem se juntar, um compra areia, outro compra cimento, outro compra brita, o outro vai lá e empresta a betoneira, empresta a enxada, a pá, elas de maneira espontânea resolvem e elas fazem. Não existe somente um fator de promoção que induz isso. E essa é uma demanda natural de pessoas que se encontram insatisfeitas de esperar. E até quando eu estava falando um pouco antes, eu acabei me passando e não coloquei. Quando as pessoas reclamam, mas é porque eu já pago imposto, eu já pago isso, eu já pago aquilo, e, no entanto, isso é uma obrigação da prefeitura, eu não vou trabalhar. A minha resposta que eu faço em contrapartida para ela tu pode não trabalhar, mas tu vai ter que esperar. Tu prefere esperar ou tu prefere fazer agora? Eu tenho uma sugestão para te dar. Fazer agora. Oi. Eu tenho uma sugestão para te dar. Quando alguém te disser isso, eu já pago imposto, então eu estou esperando a prefeitura me dar aquilo que eu espero. A resposta, para mim, deveria ser o seguinte: ninguém paga imposto esperando que o governo dê alguma coisa. A gente paga imposto porque a gente não quer ser preso, né? Essa é a realidade, tá? Essa relação do jogo de soma zero, né, que a gente está falando, o que é o jogo de soma zero? É quando, através da coerção, alguém tira de um e dá para outro, né? Alguém ganhou, mas para alguém ganhar, outro teve que perder. O que é o jogo que tem a intervenção do governo, normalmente, ou dos bandidos, né? Que às vezes se confundem com o governo, né? O que a gente quer é o jogo ganha-ganha, onde há um resultado maior do que aquele que as partes interagiram, né? Então, eu ganho porque eu dou mais valor para isso que eu vou receber de ti, né? E tu ganha porque tu dá mais valor para isso que eu vou te dar. Então, a soma desses valores é maior do que aquilo que a gente tinha antes, né? O que eu estou dando vale para mim menos do que o que eu vou receber e vice-versa. Então, o resultado é positivo sempre. E isso só acontece através do mercado, através da livre iniciativa, através da ordem espontânea, né, onde as pessoas se organizam espontaneamente para buscar uma melhoria na sua vida, o seu bem-estar. Tá? E quando o governo tenta monopolizar essa possibilidade das pessoas serem felizes, para que isso só seja alcançado através dele, governo, o que se tem é um processo de infelicidade constante. Vê o caso esse dos becos, né, que tu fazes.
o governo municipal, na maioria das cidades, tem um monopólio. Ou se não tem um monopólio, dão um monopólio através de uma concessão para uma empresa privada, para que elas possam fazer o saneamento básico da cidade. Quer dizer, se o governo não interagisse compulsoriamente nesse mercado, né, inibindo as pessoas de produzirem aquilo que é necessário, todo esse problema de saneamento básico já teria sido, se não em todo, mas em grande parte resolvido, porque é do interesse das pessoas fazer isso. Agora, é preciso ter alguém como tu, assim, para que isso possa fazer, alguém que mobilize e tal. Não, o mercado poderia fazer isso. Poderiam ter empresas oferecendo esse serviço, poderiam ter associações de cooperação comunitária, né? Para que gerasse os fundos necessários para investir na melhoria das cidades. Quer dizer, tudo isso poderia transcorrer tranquilamente se houvesse liberdade para as pessoas empreenderem nessas áreas, o que acaba não acontecendo porque o governo se autoconcede, né, o monopólio para exploração desse tipo de necessidade, né? Sim. Não, eu gosto desse tema, eu acho bem interessante e é interessante como o próprio mandato que eu tive como vereador em Viamão me ajudou a amadurecer muito com relação a isso. Porque tem muitas coisas que a gente vê e tem muitas coisas que acontecem e nós não entendemos e elas não ficam muito claras para nós. E a própria questão das privatizações, que eu sou a favor, elas têm que ser seguidas sempre da quebra do monopólio. Porque eu já presenciei ocasiões em que se privatizou uma empresa ou se pediu pela privatização e no dia seguinte eu via o detentor do monopólio barganhando para conseguir aumentar o preço, para conseguir extrair das pessoas, porque ele tinha o Estado defendendo ele, defendendo o direito dele cobrar das pessoas pelo serviço que ele passou a prestar. Então, eu entendo que o monopólio ele é ruim, mas tem que se levar em consideração que o monopólio tem que ser combatido tanto o monopólio público quanto aquele monopólio privado delegado pelo Estado. Se uma empresa acaba crescendo a ponto de ela se tornar a maior fatia do mercado, ela atingiu isso pelos méritos próprios. Mas não pode a prefeitura, o governo do Estado, conceder para a iniciativa privada e não abrir para outras empresas passarem a competir. E eu vejo isso muito na questão dos Correios. Tem que privatizar os Correios? Tem, mas não basta privatizar os Correios. Tem que privatizar os Correios e abrir para livre concorrência para que aquele mercado possa competir livremente e aí sim encontrar o preço natural da prestação de serviço. Não basta acabar com o monopólio estatal, tem que acabar com o monopólio de maneira global e permitir que aí então o mercado encontre as soluções de melhor eficiência. E eu falo isso de maneira bastante apropriada, porque recentemente, Gessé, em 2014... Gessé, eu vou ter que te interromper, porque nós temos um limite de 1 hora, tá, no Instagram, e faltam 15 segundos. Eu vou te agradecer, numa outra oportunidade a gente volta. Foi ótimo conversar contigo. Boa sorte na tua campanha. Obrigado, boa tarde.